JSFM Desporto. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, também através das plataformas digitais. Como sempre, o desporto em destaque ao longo desta hora de emissão. Vamos falar das mais diversas modalidades, com destaque para o futebol. Estão no final, ou está na fase final, as diversas competições nacionais e distritais, e por isso mesmo nesta noite de sexta-feira vamos ter como convidado o Manuel Mesquita para analisarmos aquilo que vai ser a reta final dos campeonatos a nível nacional e também a nível distrital. Mas para já vamos olhar para as modalidades, com destaque para o hóquei em patins, porque a Juventude de Viana está a uma vitória de assegurar o regresso à primeira divisão. Pode ser já este sábado, na recepção à AD Sports, jogo marcado para as 21h30 no pavilhão José Natário. Em caso de vitória, a formação de Viana do Castelo garante o regresso à primeira divisão. Isto porque no passado fim de semana a Juventude de Viana venceu em Sobreira por 9-1, vitória por números claros. Ainda ficou à espera daquilo que pudesse fazer o Marinhense, mas a formação da Marinha Grande ganhou o seu jogo em casa frente ao Barcelos B por 6-2 e atirou tudo então para esta jornada número 21. Nesta ronda 20, no passado fim de semana, também destaque para a vitória do Porto B sobre o AD Sports por 5-3, o que manteve em termos de classificação a Juventude de Viana na liderança com 55 pontos, o Porto B em segundo com 38, o Marinhense em terceiro com 36, mas menos um jogo, pode ainda chegar aos 39 pontos e chegar também ao segundo lugar da tabela classificativa. Por isso mesmo, tudo aponta para que seja já este sábado a festa da Juventude de Viana do regresso à primeira divisão. É um jogo que está a ser trabalhado pela formação de Viana do Castelo de forma a poder garantir então uma vitória, e esse regresso à primeira divisão vai ser este sábado às 9h30 da noite no pavilhão José Natário, esse jogo frente à formação da AD Sports, que ocupa nesta altura o 13º e penúltimo lugar da classificação, apenas 14 pontos somados, ou seja, é um jogo onde a equipa de André Torres é claramente favorita para poder somar 3 pontos e para poder garantir então o regresso à primeira divisão. Para já em discussão está também o segundo lugar, que nesta altura é ocupado pelo Porto B, mas que não entra nas contas para a subida à primeira divisão, o que quer dizer que o Marinhense é a equipa que está mais bem colocada para poder no play-off, juntamente com o segundo classificado da Zona Sul, também poder estar na próxima temporada entre os melhores do hóquei patinado português. Portanto, para já, o Marinhense é a equipa que pode aproveitar essa vaga do play-off para ainda chegar à primeira divisão. De qualquer forma, para a Juventude de Viana, então este é um momento decisivo, é um jogo que pode marcar o regresso da formação de Viana do Castelo à primeira divisão. Fica esse convite para que no sábado às 9h30 da noite possa, juntamente com a equipa da Juventude de Viana no pavilhão Janatário, fazer essa festa da subida e do regresso da formação de Viana do Castelo à primeira divisão nacional. Olhando para o voleibol, a equipa de Cenas masculinos sofreu a primeira derrota na fase subida à primeira divisão. A equipa do VCV está na fase subida do Campeonato Nacional da segunda divisão. No passado sábado, derrota por 3-1 no pavilhão de Santa Maria Maior, frente ao Oeiras. A equipa da linha que venceu com os parciais de 26-24 no primeiro set, 25-19 no segundo. No terceiro set, o VCV venceu por 25-18, mas depois no quarto set, novamente vitória para a equipa do Oeiras por 25-19. Com esta vitória, a formação do Oeiras igualou o VCV na primeira posição da tabela classificativa. Nos restantes jogos da jornada, o Ginástica perdeu em casa com os Moris por 3-1, enquanto que nos Açores o Praense perdeu frente ao Machico por 3-2. Em termos de classificação, VCV e Oeiras estão no primeiro lugar com 12 pontos. Depois, no terceiro lugar, o Ginástica e os Moris com 9 pontos. A seguir, o Machico com 2 e no sexto lugar, o Praense com
1 ponto. Ou seja, a formação do VCV ainda em zona de subida, mas esta derrota veio de alguma forma atrapalhar as contas da formação liderada por Gonçalo Areses. Já este fim de semana vamos ter a 6ª jornada e é uma jornada importante para a formação de Viana do Castelo, que vai até aos Açores, joga na Praia da Vitória, frente à formação do Praense. O jogo está marcado para este sábado às 5 horas da tarde, no pavilhão da Praia da Vitória, em Angra do Heroísmo. De recordar que nesta jornada a equipa do Ginástica joga frente ao Oeiras. É também um encontro importante marcado para este sábado às 5 horas da tarde e também à mesma hora na Madeira o Machico recebe a formação do Esmoriz. São jogos desta 6ª jornada da fase de subida do Campeonato Nacional de Voleibol de Séniores masculinos da 2ª Divisão. Continua em aberto a possibilidade de a formação do VCB poder também regressar à 1ª Divisão na próxima temporada. No setor feminino, as coisas estão ligeiramente piores para a formação de Viana do Castelo. As Marujas perderem no passado fim de semana, na 5ª jornada, em Vila do Conde, frente ao ginásio Vila Condense por 3-7-0, com parciais de 25-14, 25-20 e 25-18 para a formação do ginásio Vila Condense. Nos restantes jogos, o Belenenses ganhou por 3-0 à equipa do Levada, da Madeira, enquanto que o Sporting de Espinho derrotou o Paraense dos Açores por 3-1. O Vila Condense lidera com 15 pontos, Belenenses tem 11, Sporting de Espinho tem 9. No quarto lugar, o VCV com 7 pontos. Começa a esfumar-se a possibilidade da equipa de Viana do Castelo poder lutar também pela subida à 1ª Divisão. Nos últimos 2 lugares, em quinto, o Praense com 4 pontos e em sexto, o Levada com 2 pontos. Este fim de semana vamos ter a 6ª jornada. As Marujas recebem o ginásio Vila Condense, jogo marcado para domingo às 18 horas no pavilhão de Santa Maria Maior. Também no domingo teremos o jogo entre o Paraense e o Sporting de Espinho. No sábado temos o jogo entre o Levada e o Belenenses, jogo marcado para as 3 da tarde na Ilha da Madeira. São jogos da 6ª jornada do Campeonato Nacional de Séniores Femininos da 2ª Divisão. Estamos a falar da fase de subida. Mudando para o basquetebol, notícia desagradável para a formação do Clube de Basquete de Viana. A equipa de Viana do Castelo viu confirmada no passado fim de semana a descida de divisão depois de perder na 7ª jornada em São João da Madeira frente à São Joanense por 84-83. Uma derrota por margem tangencial, mas que atira a formação de Viana do Castelo para fora das competições nacionais. Isto porque o Famalicense, o seu adversário mais direto, conseguiu vencer no pavilhão do Gafanha por 80-68 e, portanto, matematicamente, quando falta uma jornada para o final desta fase de permanência, a equipa do Clube de Basquete de Viana viu então confirmada essa descida às provas distritais na próxima temporada. Na jornada 7, também destaque para a vitória do Olivais por 76-68 frente ao Grupo Desportivo André Soares. O Jove Maia a perder em casa frente ao Académico por 68-84. Na classificação, Olivais líder com 24 pontos. Na 2ª posição, Grupo Desportivo André Soares e São Joanense com 21. Quarto lugar para Académico e Jove Maia com 20. Sexto, Famalicense com 19. E depois, em zona de despromoção, sétimo, o Clube de Basquete de Viana com 17 e em 8º lugar o Gafanha com 14 pontos. Este fim de semana vai então concluir-se esta fase de permanência. Este sábado teremos jogos da 8ª jornada. O Clube de Basquete de Viana despede-se da competição no pavilhão de Santa Maria Maior, recebendo o Jove Maia, jogo marcado para este sábado às 21h30. Também este sábado às 5h30 da tarde teremos o jogo entre o Grupo Desportivo André Soares e a São Joanense. Às 18 horas joga-se o Famalicense Olivais e a partir das 18h30 o jogo entre o Académico e o Gafanha. São os jogos da última jornada desta fase de permanência do Campeonato Nacional de Basquetebol da 1ª
divisão. Nota ainda para o handball e para o futsal. No handball vai começar este fim de semana a fase final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, onde está a equipa do Afifense. A formação de Afife joga este sábado no pavilhão municipal David de Freitas, a partir das 20h30, recebe o Vermoim. O Vermoim, que é líder com 21 pontos. O Afifense está, ou vai arrancar no 8º e último lugar com 10 pontos, ainda para tentar a permanência neste Campeonato Nacional da 2ª Divisão. O futsal feminino ainda está parado, apenas no próximo fim de semana vai começar, ou começam os play-offs. Recordo que o Santa Luzia vai ter como adversário o Atlético. O primeiro jogo está marcado para o próximo sábado, ou seja, deste sábado 8 dias, com o Santa Luzia a receber o Atlético. Depois haverá o segundo jogo em Lisboa, na Tapadinha, e se houver necessidade de um terceiro encontro, então aí o Atlético tem esse fator casa para poder seguir em frente nesta competição. Recordando que nos restantes jogos deste play-off, o Nova Semente joga com o Benfica, o Futsal Feijó recebe o Leões de Porto Salvo e o Árbore vai jogar frente ao Nuno Álvares. São jogos desta Liga Feminina Placar, que arranca então no próximo fim de semana. Uma última nota para lembrarmos aqui que vamos ter este domingo, 29 de março, mais uma edição do Atlo de Viana, uma prova com início marcado para as 10 horas da manhã. A prova organizada pela X-Life volta a reunir centenas de atletas com 5 km de corrida, 20 km de ciclismo e 2,5 km de corrida num percurso pelas ruas de Viana do Castelo. É uma prova que vai animar então amanhã deste domingo em Viana do Castelo. Depois desta passagem pelas modalidades, altura para avançarmos com o futebol, isto porque os campeonatos nacionais e distritais entram na sua fase decisiva e, tal como já tínhamos aqui prometido, esta sexta-feira temos o Manuel Mesquita para falarmos um bocadinho sobre aquilo que vai ser esta reta final das competições, e vamos começar por falar do Campeonato de Portugal, que no passado fim de semana viu cumprida a 23ª jornada. Recordando que o Vianense venceu na Madeira o Ribeira Brava por 5-1, o Limianos perdeu de forma clara em Bragança por 4-1 e o Desportivo de Monção perdeu também por 4-1 em casa frente ao Chaves B. Nos restantes jogos, Vila Verdense 0, Brito 2, Camacha 2, Machico 1, num derby madeirense. O Celuricense e o São Martinho empataram a 0 bolas. O Mirandela perdeu em casa frente ao Tirsense por 1-0. Manuel Mesquita, boa noite, obrigado por estares connosco uma vez mais. Olhando para esta jornada olhando para esta jornada 23, já vamos falar um bocadinho daquilo que se pode vir a passar nas 3 últimas rodadas deste campeonato. Foi uma jornada onde das equipas do distrito apenas o Vianense ganhou, com uma vitória importante na Ribeira Brava por 5-1. O Vianense que vem na sua melhor sequência da temporada. Quanto ao Limianos, eu diria que perde por números claros em Bragança. O Monção claramente tirou já a toalha ao chão, mas aquilo que resulta desta jornada é que temos para já um Vianense claramente na luta pela presença nos 2 primeiros lugares. Boa noite, Mário Gonçalves, boa noite também para todos aqueles que nos acompanham. É verdade, eu penso que é um pouco dentro daquilo que seria de esperar. O Vianense, que não me canso de repetir isto, começou mais tarde a época, eu penso que está agora a tirar os dividendos daquilo da aposta que fez em termos desportivos para esta temporada. E está num bom momento na melhor fase do campeonato. Agora, resta saber se ainda vai a tempo de conseguir os 2 primeiros lugares da tabela classificativa, até porque nesta altura há 4 candidatos para 2 lugares e vão ser 3 jornadas em que tudo é possível. E de facto o Vianense está num bom momento, mas em função daquele jogo que poderá ainda acertar calendário do Brito com o Ribeira Brava, poderá o Vianense não ficar a depender de si para conseguir esses 2 primeiros lugares da tabela classificativa. Mas isso são contas para fazer nas próximas jornadas. Em relação a esta jornada, o Vianense conseguiu uma vitória importante numa deslocação à Ilha da Madeira. O Limianos
perdeu por números redondos em Bragança, não estava à espera de facto de um resultado tão pesado por parte da equipa de Ponte Lima, estava à espera de um resultado equilibrado e que inclusive a equipa de Ponte Lima conseguisse conquistar pontos em Trás-os-Montes. Quanto à equipa do Monção, já o tínhamos vindo a referir nas outras vezes que por cá passei, que o Monção iria ter muita dificuldade, e isso confirmou-se mais tarde com o Monção a descer aos campeonatos distritais na próxima temporada. Resta de facto ao Monção reestruturar-se, reorganizar-se e reerguer-se na próxima época desportiva. Recordo que esta semana, na quarta-feira, houve, digamos, acerto de calendário no jogo entre o Limianos e o Ribeira Brava, com o Limianos a ganhar por 3-0, sobretudo o resultado que foi conseguido na primeira parte, onde já havia esse marcador de 3-0. O Ribeira Brava, um bocadinho como a Monção, dá a ideia que atiraram a toalha ao chão e, portanto, nesta fase são, eu diria, alvos relativamente fáceis para os seus adversários. Sim, à partida são alvos fáceis. Monção, Ribeira Brava e o próprio Vila Verdense são equipas que, na minha ótica, já tiraram a toalha, portanto, também jogam sem o fator, sem o fator pressão, mas os números do campeonato, no fundo, acabam. Não há pressão, mas também não há motivação, não é? E também, às tantas, falta algo mais, para conseguir algo mais, porque senão não estariam na posição em que estão neste momento. Portanto, Ribeira Brava, Monção e Vila Verdense penso que já cumpriram a sua parte em termos de campeonato, em termos de objetivos, atiraram a toalha ao chão. Resta o São Martinho e o Mirandela, que poderão ser, sobretudo o Mirandela, poderá ser uma equipa, quando se cruzar com as equipas da frente, e penso que se vai cruzar ainda com o Vianense e também com o Brito, está naquela fase de tentar ainda a permanência, e é uma equipa que pode ser também perigosa nesta fase do campeonato. A verdade é que, e quando faltam 3 jornadas para o campeonato, há pouco estavas a falar disso e temos vindo também a falar, inclusive no fim de semana passado, falávamos isso com o técnico do Sport Vianense. O Vianense não depende de si próprio. Nesta altura depende apenas de uma equipa, que é o Brito, digamos assim, porque em relação ao Limianos tem o tal confronto na última jornada que pode ou não decidir as coisas entre Vianense e Limianos, mas claramente o Brito, que tem um jogo em atraso, que vai jogar no domingo frente ao Ribeira Brava, em casa, portanto, o Brito é natural que consiga vencer esse jogo. É evidente que antes dos jogos ninguém ganha, mas pode chegar aos 40 pontos. E o Vianense, que terminou a jornada passada em segundo, pode iniciar a próxima jornada em quarto, o que não deixa de trazer aqui, digamos, alguma expectativa maior àquilo que pode vir a acontecer. Sim, o Vianense acabou em segundo, mas sem o acerto do calendário. Agora, com os acertos do Limianos e com os acertos do Brito, o Brito, que tinha 2 jogos em falta, já conseguiu fazer o reacerto e vai fazer o reacerto frente à equipa do Ribeira Brava. Pode dar-se o caso, de facto, as equipas, 4 equipas na frente ficarem separadas por 2 pontos, o que traz, de facto, um grau de incerteza muito grande para aquilo que resta do campeonato. Obviamente, nessa perspectiva de que as 4 equipas estejam separadas por 2 pontos, o Vianense é o que está no 4º lugar, na linha de partida. Terá que ultrapassar 2, não é? Exatamente. Tem o confronto direto com o Limianos, mas depois não tem mais confronto direto nenhum. Há aqui também um fator que eu penso que é importante. Eu recordo-me quando cá estive na altura, nós colocamos a hipótese de Vianense e Limianos decidirem o 2º lugar nessa última jornada, mas agora eu penso que o campeonato ainda está mais apimentado, porque na altura o Bragança estava com uma distância que lhe dava algum conforto. O que é certo é que o Bragança perdeu esse conforto e volta a reentrar no leque das equipas que vão discutir essas 2 primeiras posições. Há umas jornadas atrás, o Bragança praticamente tinha essa posição definida. E agora pode até ficar fora. Pode ficar fora. Ou seja, destas 4, qualquer uma delas pode seguir para a próxima fase, mas também qualquer uma delas pode morrer na praia, pode perder o comboio da luta pela subida na próxima fase do campeonato, nestas 3 jornadas que faltam. Portanto, isto é um campeonato que vai ser competitivo, vai ser emotivo, certezas, por certo, só no fim da última jornada, nos 90 minutos, aí é que poder-se-á saber quais as 2 equipas que vão lutar pela subida de divisão, se bem que, neste momento, obviamente, o Vianense
é aquele que está na posição mais complicada, porque está em quarto e depende dos outros. Olhando para o calendário, vemos um Brito que à partida terá um calendário mais favorável, mas atenção que tem o Mirandela pelo caminho, que está a tentar ainda... Tem Mirandela e Celuricense em casa. Exatamente. Tem um fator importante, 2 jogos em casa, 1 fora, portanto, mas teoricamente é aquele que tem o calendário mais fácil. O próprio Bragança, penso que as 2 próximas jornadas poderão ser decisivas para o Bragança. Joga na Camacha e depois joga em Chaves. Pronto, 2 jogos complicados. O último jogo penso que é com o Vila Verdense, em casa. Se o Bragança passar esta fase, obviamente que em casa depois frente ao Vila Verdense não vai deixar falhar essa oportunidade. O Vianense tem no último jogo esse confronto com o Limianos, que também vem a Viana do Castelo com o objetivo de ficar nesses 2 primeiros lugares, e eu penso que vai ser de facto um jogo que poderá decidir-se ou não para as 2 equipas de Viana do Castelo. Agora o Limianos também com um calendário que não é propriamente fácil, porque tem, digamos, 3 jogos que eu acredito que terão grande grau de dificuldade, porque joga em Chaves, que também precisa de pontos para assegurar a manutenção. Tem, na última jornada, o jogo em Viana, mas também pelo meio recebe o Tirsense, que também está ali, digamos, a tentar espreitar qualquer coisa que possa vir a cair-lhe, digamos assim, nos braços. O Limianos tem a outra face da medalha em relação ao Brito. Tem 2 jogos fora, 1 em casa. O jogo em casa é com o Tirsense, também não é fácil. E os 2 jogos fora também são complicados. Chaves B e depois essa tal final que pode decidir-se nesse jogo, que vai ser apetecível por vários fatores. Derby, rivalidade e o fator de poder decidir um objetivo numa época. E o Vianense, com essa vantagem de ter os 2 jogos em casa, embora, sobretudo, o jogo com o Limianos é um derby e, portanto, tudo pode acontecer, também tem na penúltima jornada uma deslocação a Monção, e toda a gente sabe que esses jogos são, por vezes, complicados, mesmo com o Monção já despromovido, digamos assim, mas há aqui uma certeza mais ou menos evidente daquilo que temos vindo a falar, é que o Vianense, se quiser entrar nos 2 primeiros, terá que ganhar os 3 jogos que faltam. Isso é um dado inquestionável. Sim, nós temos estado a falar das várias hipóteses, quem pode ir, quem não pode, o confronto direto. Agora o Vianense tem que pensar numa coisa, é ganhar o próximo jogo, depois de ganhar o próximo jogo pensar no seguinte, e o próximo jogo o adversário chama-se Mirandela, tal equipa que ainda está a tentar desesperadamente fugir dos lugares incómodos da tabela classificativa. Portanto, é de prever que não vamos ter um Mirandela fácil em Viana do Castelo, vamos ter um Mirandela a lutar com os últimos suspiros para tentar fugir à despromoção. Portanto, se o Brito vai ter dificuldade, ou seja, o Brito só terá dificuldade com o Mirandela. Também há esta situação. Se o Mirandela perder em Viana, pode complicar mais a situação, e no jogo com o Brito vamos ver se ainda luta por alguma coisa ou não. Mas o Vianense tem que pensar em si. O Vianense tem que pensar Mirandela, 3 pontos, é um adversário, pese embora seja em Viana do Castelo, não é fácil, porque ainda luta por um objetivo, não é um objetivo de subida, mas sim um objetivo de permanência, e por vezes estas equipas procuram nas últimas jornadas resultados de surpresa, e é importante que o Vianense esteja precavido para que não seja surpreendido. Portanto, tem que pensar 3 pontos com o Mirandela, depois a seguir lá está uma equipa condenada, já descida, mas eu penso que o Vianense acaba por ter tem um fator decisivo nesta ponta do campeonato, e é importante que a equipa esteja a atravessar um bom momento. E essa era uma questão, é porque olhando para o trajeto mais recente destas 4 equipas, que são aquelas que estão a lutar por estes 2 lugares, parece evidente aqui que as equipas que vêm, digamos, em crescendo, é o Vianense e o Brito. O Bragança acusa ali algum desgaste, aquela derrota em casa com o Monção, acho que complicou muitas contas para a equipa transmontana. O próprio Limianos é verdade que tem sido regular, mas ainda não conseguiu, digamos, dá a ideia que ainda não conseguiu afirmar-se completamente. E o Vianense e o Brito claramente têm feito uma trajetória mais ascendente, digo, em termos de resultados. Sim, até nas últimas semanas. Há meia dúzia de jornadas atrás, nós vemos o Brito ali muito próximo, inclusive da linha de água, e começou a galgar terreno. Vimos o Vianense também chegou a andar ali a 2-3 pontos da linha de água e começou a galgar terreno.
E agora estamos na fase decisiva do campeonato. Eu penso que o facto das equipas estarem bem em termos de resultados traz confiança, traz equipas mais fortes em termos mentais e como eu referi, jogo com o Mirandela muito importante, os 3 pontos. Depois, um Monção já despromovido, mas um Vianense que tem esse fator, é um derby. E um derby é sempre um jogo diferente. Portanto, o Vianense tem que ir a Monção lutar pelos 3 pontos, e lá está, o Monção acaba por ter também um papel nestas últimas jornadas importante nesta luta pela subida, porque surpreendentemente foi ganhar a Bragança. Portanto, são jogos e o Vianense tem que estar precavido para isso. E depois a grande final na última jornada, em que obviamente o Vianense tem que pensar na conquista dos 3 pontos, mas também temos que pensar do outro lado, que vem o Limianos, que luta também por esse objetivo. Portanto, um jogo claramente para tripla, em que tudo pode acontecer, em que pode acontecer inclusive o cenário das duas equipas alto-minhotas, embora eu pense que seja pouco provável, possam garantir os 2 primeiros lugares, mas também há o cenário negativo, que é as duas equipas alto-minhotas não conseguirem lá entrar. Portanto, tudo em cima da mesa, podem entrar as duas, muito difícil, pode entrar uma, acredito plenamente que uma vai entrar. As duas será, atendendo às contas nesta altura, acredito que as duas será difícil, é um passo difícil de conseguir. Penso eu. Tinha que ser uma conjunção de resultados muito complicado. Há paragem no campeonato este fim de semana, portanto este fim de semana não temos campeonato de Portugal. Vai haver aqui o tal acerto de calendário, porque vai haver esse jogo entre o Brito e o Ribeira Brava, mas também curiosamente o Bragança antecipou-se o jogo frente ao Camacha da jornada 24, que seria no dia 4 de Abril, portanto será um sábado antes da Páscoa, e alterou para este fim de semana a deslocação à Camacha. Também não deixa de ser importante. Há aqui um dado que é importante referir. O Camacha não perdeu em casa esta temporada. Pelo menos penso que não estou a cometer nenhum lapso. É uma equipa que em casa, fora de casa revela algumas dificuldades, mas em casa é uma equipa muito difícil de ser batida. Aliás, ainda no domingo passado ganhou ao Machico a jogar com -1 desde os 20 e tal minutos e teve a perder 1-0 e conseguiu dar a volta, ganhou 2-1. Eu diria que para o Bragança uma vitória na Camacha pode deixar o Bragança mais ou menos com um dos lugares garantidos. Mas para o Vianense e até para o Limianos era importante que o Camacha pudesse aqui roubar até os 3 pontos à equipa do Bragança. Yeah. E isso abriria depois uma expectativa diferente para a tal jornada 24, quer para Limianos, quer para Brito, quer para Vianense. E há aqui um fator que eu penso que é importante. O jogo vai se realizar este fim de semana, ou seja, no próximo fim de semana, quer Vianense, quer Limianos, quer Brito, sabem o resultado, sabem o que é que aconteceu naquele jogo. Isso pode ser importante para a forma como que as equipas vão encarar o jogo. Há aqui um fator que eu penso que é importante. Há pouco em off íamos conversando na questão da luta pela permanência, que habitualmente 31, 32 pontos poderiam dar para a permanência, embora este ano isso pode não acontecer, em função de... 31 não acredito que dê. Mas os 32, mas possivelmente até os 33 podem não chegar. E o Camacha tem 33. Exato. Portanto, o Camacha vai defrontar o Bragança ainda sem uma situação de permanência garantida. Joga em casa, como referiste, é uma equipa que habitualmente em casa é competitiva. Penso que está em um jogo interessante em que... Em caso de vitória, o Camacha garante a permanência. Exatamente. Em que o Bragança poderá perder pontos. Poderá perder os 3, poderá perder 2 pontos. Vai ser um jogo complicado. Agora, e lá estamos no campo das probabilidades, se o Bragança deixar pontos na Madeira, a jornada 24 reganha ali um outro grau de importância para o Vianense, para o Brito e para o Limianos. Se o Bragança conseguir os 3 pontos na Madeira, penso que o Bragança de facto fica numa posição muito boa para garantir, se não o primeiro ou o segundo lugar. Sim, um dos 2 primeiros aí seria para o Bragança. Exatamente, e depois fica apenas uma vaga em aberto. Portanto, há esse fator que penso que é importante. Domingo há esse Camacha-Bragança. Em função desse resultado, os adversários, Vianense, Brito e Limianos, podem de facto pensar naquilo que vão fazer, se bem que, obviamente, quer Limianos, quer Vianense, quer Brito, só pensam na conquista dos 3 pontos, porque isso é o que importa. Mas nesta fase do campeonato, com 4 equipas empatadas no primeiro lugar, com tanto equilíbrio, obviamente que, primeiro, aquilo que nós fazemos, o nosso resultado, a nossa vitória, mas é importante também aquilo que os outros possam ou não fazer. Claro.
Portanto, já sabe, este fim de semana teremos esse jogo entre Camacha e Bragança, no domingo, às 3 da tarde, jogo da 24ª jornada. Esta jornada 24 vai completar-se depois no fim de semana seguinte, ou seja, dentro de uma semana, com os jogos Machico, Vila Verdense, São Martinho, Ribeira Brava, Brito, Celuricense, Tircense, Desportivo de Monção, Vianense, Mirandela e Desportivo de Chaves B, Limianos. Jogos já em horário de verão, portanto, com a mudança da hora, os jogos passam a começar às 4 da tarde. Vamos avançar para as provas distritais, campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo, que também entram na sua fase decisiva e vamos ter, eu diria, uma reta final de temporada com muita emoção nestas competições. E, Manuel Mesquita, começando pela primeira divisão distrital, antes de falarmos um bocadinho daquilo que aconteceu no último fim de semana, este é para já um fim de semana importante porque há, digamos, um duelo que há muito tempo vinha sendo, digamos, falado e que poderia ser decisivo e que, acredito, poderá vir a ser decisivo, que é um Atlético dos Arcos Ponta Barca. Estamos a chegar ao momento de todas as decisões. De facto, há esse jogo grande da jornada, Atlético dos Arcos Ponta Barca, duas equipas que se conhecem bem, jogadores que se conhecem bem, jogadores da equipa técnica que já estiveram do ponto, por exemplo, do Ponta Barca, que já estiveram do outro lado recentemente. Um jogo que eu penso que é de tripla. Podem acontecer os três resultados. Ponta Barca, que começou mal o campeonato, conseguiu recuperar posições e está agora na liderança da prova, tem 3 pontos de avanço sobre o Atlético dos Arcos e também sobre o Castelense, mas há de facto esse fator. O Ponta Barca vai jogar aos Arcos, em caso de vitória do Atlético, as duas equipas ficam empatadas no primeiro lugar, com um fator importante, confronto direto, dá vantagem ao Atlético dos Arcos. Mas isto, obviamente, estamos no campo das posições. Para a equipa do Fernando Rego, obviamente, o objetivo passa pela conquista dos 3 pontos. Depois há aqueles jogos que não se podem ganhar, que também dão para empatar. O empate acaba por ser um resultado que poderá agradar ao Ponta Barca. O Atlético dos Arcos tem que pensar apenas num resultado para continuar, na minha ótica, com aspirações de subida de divisão, que é não desperdiçar esta oportunidade soberana de derrotar o vizinho e rival Ponta Barca e chegar ao primeiro lugar, não de uma forma isolada, mas à frente, com vantagem no confronto direto. Olhando para a jornada 25, no passado fim de semana, destacar aqui essa vitória do Atlético dos Arcos por 3-0 em Valença, o Atlético a dar, eu diria, uma demonstração de força perante uma equipa que tem tido alguns problemas este ano, com a mudança de comando técnico, inclusive, e também com a nota de uma saída que foi a do Diogo Araújo, que deixou o Cerveira depois de ter vencido o Lanheses por 4-1. Não sei, enfim, o que é que estará na origem da saída, mas também não... Nesta fase, digamos, o Cerveira também já tem a época feita, mais ou menos. É uma saída um bocadinho estranha, não é? Mas pronto, mas poderá ter 4 jornadas do fim é sempre estranho. Quando os objetivos, eu penso que o Cerveira está dentro daquilo que são os objetivos. Está em 5º lugar. Mas está a 2 pontos do quarto. Portanto, eu penso que, eu conheço bem o Derlei, penso que o Derlei acabou por fazer um bom trabalho em Cerveira, um trabalho que começou a época passada, acabou por continuar esta época. Sinceramente não sei o que é que será passado, porque não tem muita lógica, de facto, no fundo, não acabar uma missão. Não sei se foi por opção do Derlei ou se foi por parte da direção do Desportivo de Cerveira. O que é certo é que 4 jornadas do fim, com objetivos cumpridos, não percebi muito bem o que será passado. Mas fica, de facto, essa nota... É normal haver mudanças técnicas ao longo da época, o Valenciano foi um dos casos, mas mais cedo. Agora, tão próximo do fim, com objetivos cumpridos, de facto não costuma haver, mas são as políticas do clube ou do treinador. Sinceramente não tenho a informação de quem é que partiu esse tipo de situação. Em relação à outra questão que colocaste, a equipa do Atlético dos Arcos. O Atlético dos Arcos, tal como o Ponta Barca, embora com fatores diferentes, foram equipas que entraram no campeonato não tão fortes
e o Atlético dos Arcos foi, ao longo da prova, foi crescendo. Um jovem treinador... Mais regular ainda assim que o Ponta Barca. Ponta Barca. Nunca deixou de andar, digamos, ali nos lugares da frente, um outro jogo menos conseguido em termos de resultado, mas nunca deixou de andar ali entre o primeiro, segundo, terceiro, andou sempre ali. Ponta Barca é que fez um trajeto completamente diferente. Exato. Aliás, antes do campeonato começar, especulou-se muito em relação à questão dos Arcos, até porque houve uma saída grande de jogadores, curiosamente para o Ponta Barca. O que é certo é que a formação do Atlético dos Arcos foi fazendo o seu percurso com alguma regularidade, como referiste. Penso que está agora numa fase boa da época e como corolário disso, essa vitória em Valença frente a um valenciano que acho que falhou um pouco aquilo que seriam os seus objetivos em termos de tabela classificativa, um pouco aquém daquilo que seria de esperar da equipa de Valença do Minho, que entretanto teve mudança de equipa técnica e de facto nesta altura temos de ter a noção do seguinte: eu acho que no domingo vão-se encontrar as duas melhores equipas deste campeonato, o Atlético dos Arcos e Ponta Barca. As duas equipas que estão melhor, que mais se prepararam. O Atlético dos Arcos conseguiu, depois daquela sangria dos jogadores, conseguiu recompor-se, conseguiu equilibrar-se, conseguiu também ir buscar jogadores que lhe dessem garantias e a prova disso é essa mesmo. Portanto, domingo vamos ter um jogo em que pode ajudar a decidir aquilo que vai acontecer nas 3 jornadas depois que irão faltar no que toca ao primeiro lugar desta tabela classificativa. Digamos, um dado que é importante. Nós falámos aqui algumas vezes, falámos da competitividade do campeonato, de haver muitas equipas que estavam a lutar pelos lugares da frente, mas sempre fomos falando, e tu foste dizendo algumas vezes que claramente era o Ponta Barca e o Atlético as equipas que tinham melhores condições. E a verdade é que quando a época se vai aproximando do final, começamos a ver que, de facto, são as equipas que se chegam à frente, não é? O Castelense, atenção, mérito para o Castelense, que ganhou no passado fim de semana por 3-1 ao Arcozelo e mantém-se firme no terceiro lugar, e penso que já não vai sair daquele terceiro lugar. Não deixa de ser um grande resultado para a equipa de América Araújo. O próprio Cardelense, enfim, com as limitações que tem, mas conseguiu, para já, está-se a aguentar no quarto lugar, mas claramente, digamos, já com o aproximar do final da época, quem é mais forte acaba por aparecer. Como diz o velho ditado, o azeite acaba por vir ao de cima, não é? E de facto, o Ponta Barca, já o referimos, conseguiu essa recuperação, o Atlético dos Arcos conseguiu essa regularidade. E de facto as duas melhores equipas do campeonato acabam por estar nos lugares de cima. Depois a surpresa, sem dúvida o Castelense, surpresa ou não, até porque já a época passada o Mister Américo tinha feito um grande trabalho no Castelo de Neiva, no fundo acabou por dar continuidade a esse trabalho esta época, e o Cardelense, que já nos tem habituado a andar nestas posições, terceiro, quarto, este ano provavelmente no quarto, nos outros anos em terceiro, equipas que habitualmente acabam por ficar nos lugares de cima. Já referimos um campeonato que, na minha ótica, acabou por ser mais competitivo nos lugares cimeiros, isto porque infelizmente nos lugares de descida já há muitas jornadas que não há competitividade, com a desistência do Caminha e com um Deucriste que obviamente estava a uma grande distância dos outros adversários, sobretudo nos resultados, não em termos de jogo, porque eu acho que o Deucriste até em alguns jogos conseguiu equilibrar as partidas, mas depois faltou qualquer coisa para conseguir algo mais. E de facto, com os lugares de descida resolvidos, deixou de haver competitividade naquela segunda metade da tabela classificativa, até porque acaba por ser complicado para as equipas que lá estão, porque não conseguem, já não têm objetivos mais acima, mas também não há o objetivo de permanência que está conseguido. Portanto é um campeonato as coisas começam a rolar de uma forma diferente, naturalmente. Com uma vantagem para essas equipas, penso que podem de uma forma mais prematura começar a pensar já na próxima temporada e a tentarem reestruturar-se melhor para não passarem por sustos que este ano iriam passar. Acabaram por não passar porque foram poupados a essas situações com a desistência do Caminha e com o facto do Cristo ter de facto uma equipa um pouco mais distante em relação às outras. E eu ia falar exatamente do Cristo, porque apesar da entrada do Miguel Quitos, a verdade é que o Deucriste sempre com muitas dificuldades e vai, se calhar, arrisca-se a chegar ao final do campeonato sem conseguir ganhar um único jogo.
Olha, para já ainda não tem nenhuma vitória conseguida no campeonato. Tem 2 empates, Dois um empates. deles eu tive a oportunidade de ver, que foi em Âncora. É uma equipa que até me agradou, a equipa do Deu Cristo. Acho que está bem trabalhada. Melhorou, toda a gente fala nisso, melhorou com a entrada do Miguel, mas de facto não foi suficiente. Bem trabalhada pelo Mister, mas de facto falta qualquer coisa. E quando falta qualquer coisa num campeonato que tem outra qualidade, há momentos no jogo que acabam por definir, e isso, no fundo, penso que tem prejudicado a equipa do Deu Cristo, porque os adversários têm outros argumentos que o Deu Cristo não tem, pese embora o trabalho que foi feito pelo Mister Quitos, e ao qual também aproveito para dar os parabéns, porque não é fácil, de facto, encarar o projeto que ele encarou. Sabendo que era uma tarefa difícil. Nós sabemos que era um risco que ele sabia que ia correr esse risco. E depois também não é fácil para um treinador estar a trabalhar sobre derrotas. Não é fácil. Não é fácil para o treinador, não é fácil para os jogadores. O que é certo é que o Mister Quitos, com a sua experiência, penso que também é importante nesse fator levar, no fundo, a missão até ao fim e dignificar o Deu Cristo nas jornadas que faltam. Em termos individuais, eu queria deixar aqui um destaque, porque há 15 dias atrás tive a ocasião de ter nesta emissão o Luís Guerra, porque é um jogador que tem feito sempre muitos golos ao longo da carreira. Ele começou muito mal a época, começou no sentido que se teve uma lesão, mas o Luís Guerra é um caso que trago aqui, porque ele nas últimas 4 jornadas faz 11 golos. Aproxima-se do Romário como, melhor, o Hugo Reis é nesta altura o melhor marcador do campeonato, mas faz 11 golos, 4 num jogo, 2 mais 2 e 3 no último fim de semana. Ou seja, o Ponta Barca está também aqui a aproveitar esta onda, digamos assim, esta fase mais conseguida do Luís Guerra como digamos, marcador de golos para também conseguir estes resultados. Obviamente, as equipas, quando têm jogadores com qualidade no seu plantel, há momentos, quer o jogador, quer a própria equipa, em que há momentos em que há picos, há momentos em que esses picos acabam por cair. Agora, quando há qualidade, quando há jogadores que são experientes, é importante aproveitar esse fator. E eu penso que o Ponta Barca, como eu referi, está a aproveitar na fase decisiva da época, está a aproveitar uma das mais-valias que tem, um homem que está ligado com o golo nas últimas jornadas. Pronto, isso, quer para a equipa, quer para o jogador, em termos individuais, traz níveis de confiança grandes. No fundo, situações que por vezes no próprio jogo são difíceis de resolver, o facto do nível de confiança estar elevado acaba por ajudar e acaba até por as coisas saírem de forma natural. Pronto, e tal como o Luís Guerra, outros jogadores que eu penso que o nosso campeonato da primeira divisão tem jogadores com bastante qualidade. O Reis tem feito uma boa época, 17 golos também. Ele não é um avançado puro, é mais um extremo. Mas e também, o próprio Romário também com 17 golos, também uma época muito positiva para o Romário. São aqui alguns destaques, e depois teremos a ocasião, se calhar, de abordar um bocadinho melhor noutra ocasião, mas é importante também nós destacarmos, digamos, estes dados, aquilo que os jogadores conseguem fazer, porque no fundo são os jogadores que dão ou que passam a imagem daquilo que é o campeonato. Sem dúvida, e eu como eu referi, eu tenho a ideia de que o campeonato este ano está mais recheado de jogadores com qualidade, e isso acaba por trazer-se mais interesse ao campeonato. Temos vários jogadores com experiências de outras divisões que este ano estão na primeira divisão distrital, em várias equipas. Pronto, e isso acaba por trazer-se mais maturidade, acaba por trazer também mais conhecimento, e acaba por ser importante a sua integração dentro dos plantéis, até para transmitir para os mais novos, para os mais jovens, outro tipo de vivências. Olhando para a próxima jornada, já este fim de semana, teremos então a jornada 26. Os jogos são o Melgacense Courense, Piens Cerveira, Correlhá Castelense, Atlético dos Arcos Ponta Barca, o tal grande jogo da jornada, Arcozelo Valenciano e Faxense Deu Cristo. Claramente, para além do Atlético dos Arcos Ponta Barca, que é o jogo mais importante, já aqui falámos, é um jogo que pode ser decisivo na questão de apurar quem vai ser campeão e quem vai subir ao Campeonato de Portugal, mas também aqui uma nota para o Correlhá Castelense. Também é verdade que o Correlhá já não consegue chegar, acredito que já não consiga chegar ao terceiro lugar, mas o Correlhá pode ainda chegar pelo menos ao quarto lugar, para uma equipa que começou muito mal a época, não deixa
também de ser importante conseguir trepar esses lugares na classificação. O Corrilhã acaba por ser, eu diria, a grande desilusão do campeonato, até por aquilo que fez o ano passado. Acabou Chegar ao quarto lugar ainda será essa desilusão? É uma desilusão menor. É uma desilusão menor, acaba por talvez dar algum conforto às agentes da Corrilhã, mas o que é certo é que era uma equipa que era apontada como uma das candidatas aos lugares de cima, se bem que eu, desde o início da época, sempre atirei para um ponto da barca e para um Atlético dos Arcos, e talvez o Corrilhã numa terceira posição nesse ataque ao primeiro lugar. O que é certo é que as coisas acabaram por não correr bem na fase inicial ao Corrilhã. Houve a mudança técnica, que em Passos assume a equipa melhorou, mas nunca conseguiu dar o clique para tentar aproximar-se ainda mais dos lugares da frente. A equipa melhorou substancialmente, mas eu penso que depois acabou por falhar ali em alguns jogos, alguns confrontos diretos em que tinha necessidade de vencer e não o fez. Obviamente tem este fim de semana essa oportunidade para galgar algum espaço. Para encurtar ali algum terreno para o adversário. Para chegar ao Castelense, que tem 49, acho difícil, mas de facto tem ali o Cerveira próximo, tem o Cardelense próximo e uma vitória sobre o Castelense poderia ajudar. É o segundo jogo de cartaz da jornada. Se temos um Atlético dos Arcos Ponta Barca, temos numa segunda linha, em termos de importância, sem dúvida, esse Corrilhã Castelense. Até porque depois os outros jogos, lá está, não envolvem equipas que lutam pela subida, e também não há permanências, portanto não há objetivos em discussão. Avançamos então, deixamos a primeira divisão distrital e vamos nesta reta final da nossa emissão falarmos também do campeonato distrital da segunda divisão, que também promete, eu diria, emoção para as últimas jornadas, porque a verdade é que ainda nada está, digamos, resolvido, embora o Távora esteja nesta altura numa posição mais confortável, mas no passado fim de semana, na jornada 26, alguns destaques num derby, digamos, que toda a gente está habituada a viveu durante muitos anos. O Viana CB e o Neves empataram a 0 bolas, num jogo realizado no estádio Dr. José de Matos, mas sobretudo naquilo que eram os lugares da frente, o Távora conseguiu uma vitória importante em Campos por 2-1, a aproveitar a derrota do Raianos em Lanhelas por 2-0, Lanhelas que, entretanto, depois de ter andado ali um bocado titubeante, Manuel Mesquita, consegue chegar-se um pouco mais à frente em termos de classificação e está, digamos, a poder aproximar-se desses lugares da frente e abrir aqui uma luta diferente no que diz respeito aos dois primeiros lugares. Olha, começaste pelo sítio onde eu iria começar, pelo Lanhelas. Tenho aqui também uma situação que eu penso que é importante. Da última vez que cá passei, o Lanhelas não estava bem. Inclusive, eu afastei o Lanhelas de uma possível subida divisão e estou aqui também para assumir que, afinal, posso me ter enganado. Porque, de facto, o Lanhelas tem conseguido recuperar e está agora numa situação em que está a 2 pontos do segundo lugar, que dá a subida de divisão. Porque eu penso que o primeiro, o Távora, com a vitória em Campos, poderá ter dado um passo importante, não decisivo, mas um passo importante na subida de divisão, até porque acaba por ter-se aqui já alguma vantagem em termos pontuais, 6 pontos para o terceiro lugar. Dá-lhe algum conforto. Mas depois, Raianos, que chegou a estar isolado, acaba por perder gás nesta fase da prova. Tem vindo a perder alguns pontos nas últimas semanas. O Chafé tem vindo a galgar terreno e está numa posição interessante para lutar pela subida de divisão. E o Lanhelas, que também chegou a estar praticamente morto, como se costuma dizer. E o próprio Vianense B também. Sim, e o próprio Vianense B. Eu penso que acaba por ser uma ponta de campeonato interessante. Olhando para este leque de 4 equipas, Raianos, Chafé, Lanhelas e Vianense B, eu penso que o Lanhelas acaba por ter a equipa mais experiente nesta luta. Até que ponto poderá ser importante? Penso que sim. Penso que a experiência acaba por ser sempre importante. Agora, restam-nos as jornadas que faltam, mas eu penso que vai ser uma luta interessante entre Raianos, Chafé, Lanhelas, Vianense B. Os Torrienses. Os Torrienses, também estão ali à espreita, com a equipa do Távora a afastar-se um pouco mais e a ficar um pouco mais confortável no que toca a uma subida divisão, quer em primeiro,
quer em segundo lugar. E já lugar. agora, olhando para a 27ª jornada, vamos ter um Távora-Lanhelas, o que também pode clarificar ou não, vamos ver o que é que vai acontecer, porque caso o Távora consiga vencer, dá aqui um passo importante para poder, digamos, consolidar uma posição de regresso à primeira divisão, mas também pode dar-se aqui o inverso. Pode haver aqui o encurtar de distâncias, não é? Se o Lanhelas conseguir... E há um Reianos Vianense B também, por exemplo, também é um jogo interessante. São jogos onde está em causa o segundo lugar, por Exatamente, exemplo. até porque temos envolvidas 4, 5 equipas nesta luta e acabam por haver sempre alguns confrontos diretos nas jornadas e jornada a jornada há que olhar, refazer contas e ver como é que as coisas estão no que toca à subida de divisão. Já agora deixa-me também só aqui uma nota em relação às equipas. Penso que, olhando para a tabela classificativa neste momento, a grande desilusão da prova acaba por ser o Neves, que chegou a espreitar os lugares de subida, chegou a andar envolvido nessa luta e nas últimas jornadas acabou por perder esse comboio e acaba por cair para um 9º lugar, sensivelmente a meio da tabela classificativa. Penso que era de esperar mais da formação do Neves. Sobretudo esperava-se mais a partir da altura em que o Neves consegue, quando o Caminha, digamos, ou acontece a desistência do Caminha, o Neves consegue ir buscar o Vítor Sousa, o Quitos, e agora mais recentemente até se incorporou o Igarapé, mas por aquilo que sabemos estará com alguns problemas físicos, mas ou seja, houve ali aquela ideia de que o Neves teria condições para poder lutar, mas também é verdade que, por aquilo que sei, é um plantel algo desequilibrado e portanto, às vezes ter 3 ou 4 bons jogadores não quer dizer que se consiga fazer uma boa equipe. Sim, isto numa segunda divisão, ter 3 ou 4 é uma grande ajuda. Jogadores experientes acaba por ser uma grande ajuda. Agora é importante ter algum equilíbrio no plantel, porque o campeonato da segunda divisão penso que tem uma característica, sui generis em relação à primeira. Na primeira as equipas são equilibradas, estão estruturadas, há um maior grau de compromisso e de maior profissionalismo, entre aspas. Na segunda divisão há mais desequilíbrios. Temos as equipas que lutam por objetivos que estão também, algumas delas ao nível das equipas que estão na primeira divisão, e depois temos as outras equipas que não lutam por esses objetivos e que, em termos de estrutura, em termos de forma de trabalho, não digo em termos de forma de trabalho no campo, digo em termos de forma de trabalho global do clube, acabam por estar mais distantes daquilo que são as equipas do topo do campeonato. E eu penso que no futuro a associação deveria pensar um pouco nesta segunda divisão, até porque isto tira competitividade ao campeonato. Ter a competitividade no seguinte: há 4 ou 5 ou 6 equipas que são competitivas e que, quando se encontram entre elas, proporcionam bons jogos, mas depois há ali muitos jogos com as equipas do fundo. Reduzir um bocadinho, se calhar. Ou reduzir ou fazer duas fases. Para ter uma segunda fase mais competitiva. Até para que a equipa que sobe da segunda divisão estar mais preparada no ano seguinte para enfrentar a primeira divisão. Porque temos visto isso também. As equipas que sobem da segunda à primeira têm mais dificuldades. Geralmente não conseguem lá ficar. Este ano isso não vai acontecer com o Faxense, porque provavelmente até iria conseguir, dentro das 4 linhas de uma situação normal, ficar, mas o que é certo é que temos a assistência do Caminha, que surgiu para este campeonato com outros objetivos, mas habitualmente o que acontece, as equipas que sobem depois têm muita dificuldade em continuar no campeonato. Portanto, eu penso que é importante tornar a segunda divisão mais competitiva, porque há grandes desequilíbrios de facto entre as equipas que têm uns objetivos e as outras que não têm esses objetivos. Agora, em relação àquilo que nos espera em termos da luta pela subida de divisão, de facto, todas as jornadas vão ser importantes. A próxima, como referiste bem, vai ter... Esta 27ª é importante porque há esses confrontos diretos entre Reianos e Vianense e também o confronto entre Távora e Lanhelas. E depois haverá equipas aqui um bocadinho à espreita, que é o caso do Chafé que joga em Dark, onde teoricamente o Chafé é claramente favorito, e sobretudo aqui, e até o próprio Adecas ainda, que também pode tentar aproximar-se daqueles lugares da frente, que joga em casa frente ao Campos. Ou seja, estas equipas vão tentar, digamos, aproveitar alguma coisa que possa sobrar destes confrontos entre 4 dos principais candidatos nesta fase do campeonato. Até porque há aqui também um fator importante, que não temos estado a olhar para ele. O próprio Vila Fria, que não conseguiu fazer um bom campeonato e que este fim de semana joga com o ilustre Caminha. Tem 48 pontos. Pode ficar com 51 em caso de vitória. Portanto, e em função destes confrontos diretos,
pode também tentar reentrar nessa luta. Portanto, acaba por ser uma ponta de campeonato interessante. Lá está, eu penso que é jornada a jornada. Agora obviamente isto pode ser totalmente diferente, o Távora vence, o Reianos vence e as coisas dão um passo em frente em relação a essas duas equipas. Agora, se isso não acontecer, e em função do equilíbrio que existe e depois em função desse tal desequilíbrio que existe entre as equipas da primeira metade e as equipas da segunda metade da tabela classificativa, de facto basta haver 2 confrontos diretos entre as equipas da primeira metade, a equipa que vai defrontar um adversário da segunda metade e que não está pode logo aproveitar. Vai aproveitar para se Há uma aproximar. coisa que é certa, nesta fase, é verdade que aqui ainda faltam mais, penso que são 7 jornadas, que faltam 7 ou 8 para completar este campeonato da segunda divisão, portanto há mais jogos ainda para fazer, porque tem 18 equipas, ao contrário da primeira que tem apenas 16, mas eu diria que nesta altura o Távora claramente está muito bem colocado para poder garantir um dos 2 primeiros, porque tem 6 pontos de vantagem para o terceiro, o que nesta fase já é significativo. Mas sobretudo aqui a luta pelo segundo lugar, essa eu acho que promete ser muito intensa até final. Aqui tudo, eu acho que é daquelas circunstâncias em que podemos dizer que tudo pode acontecer. Lá está. O Távora, pelo facto de estar na frente e pelo facto de ter uma equipa bem estruturada, uma boa equipa, está mais confortável para conseguir esse objetivo. Depois, Reianos, Chafé, Lanhelas, Vianense B, Torrienses, Vila Fria e o próprio Adecas podem entrar na luta pelo segundo lugar. E isso depende de jornada a jornada, dos confrontos diretos que haja, se jogas com uma equipa da segunda metade da tabela classificativa ou não. Tudo isso é importante e, de facto, ainda há uma larga margem de pontos para disputar para que estas equipas possam ter uma palavra a dizer na luta pela subida de divisão. Jornada 27 marcada então para este fim de semana. Teremos este sábado o jogo entre o Anha e o Cabaços. Para domingo, às 4 da tarde, os restantes jogos da jornada, o Neves Anais, Vila Franca Perre, Reianos Vianense B, Távora Lanhelas, o grande jogo da jornada, Ilustre Caminha Vila Fria, Passo a Torrienses, Darquense Chafé e Adecas Campos. São jogos desta 27ª jornada do Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. E pronto, estamos praticamente a terminar, não há tempo para muito mais. Manuel Mesquita, uma vez mais, fizemos aqui um ponto de situação. É verdade que agora, jornada após jornada, as coisas podem não alterar-se, portanto, ainda teremos aqui a ocasião de nos encontrar mais vezes para falar. Muito bem, obrigado, sempre à disposição. Boa noite. Não Mesquita é o nosso convidado para nos falar um bocadinho destes campeonatos e daquilo que é o ponto da situação nas provas nacionais e distritais que entram agora na sua fase decisiva. Terminamos esta emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22. Voltamos no próximo fim de semana. Uma muito boa noite, bom fim de semana.